Era uma manhã de verão, no dia 30 de junho de 1971, quando um dos maiores mistérios da história espacial se desdobrou. O céu estava limpo e o mundo, cheio de esperanças, assistia ao retorno triunfante da Soyuz 11, uma espaçonave soviética que trazia a bordo 3 heróis corajosos: Vladislav, Georgi e Viktor. Eles haviam viajado para o espaço e estavam voltando para casa depois de uma missão histórica a bordo da primeira estação espacial do mundo, a Salyut 1. O que parecia ser uma vitória para a humanidade, no entanto, se tornaria uma tragédia inimaginável. Quando a cápsula aterrissou com um suave thump, o solo tremia sob ela. O controle da missão, que aguardava com grande expectativa, observou com ansiedade enquanto as equipes de resgate se aproximavam. Eles haviam feito tudo certo. Ou será que não? Mas então algo assustador aconteceu. A cápsula estava completamente silenciosa. Sem resposta, sem som, como se a espaçonave tivesse se tornado um túmulo metálico fechado e gelado no espaço. A esperança foi rapidamente substituída pelo medo. Os socorristas sabiam que algo estava terrivelmente errado. E ninguém poderia imaginar o que havia acontecido com os 3 cosmonautas heróicos que estavam dentro. Antes de começarmos, verifique se está inscrito no canal. Vem aí muitas histórias intrigantes. O grande sonho espacial. A corrida das nações. Para entender o que aconteceu, precisamos voltar no tempo. Durante a Guerra Fria, havia uma competição feroz entre 2 superpotências, os Estados Unidos e a União Soviética. Era uma corrida para o espaço, onde cada vitória nas estrelas significava um sinal de força, uma demonstração de quem era mais poderoso, mais inovador, mais corajoso. A corrida começou com feitos incríveis. Os Estados Unidos conseguiram colocar o primeiro homem na Lua com o Apollo 11, mas a União Soviética também não ficou para trás. Eles estavam determinados a provar seu poder. Em 1971, eles lançaram a Salyut 1, a primeira estação espacial da história. Ela seria a base para novas descobertas e experimentos no espaço, um lugar onde os humanos poderiam viver e trabalhar fora da Terra. No entanto, as coisas não foram fáceis. A Salyut 1 não era perfeita. Havia problemas técnicos logo no começo. Uma tampa de telescópio emperrada impediu que os cientistas usassem um dos seus instrumentos mais poderosos. Mesmo assim, os soviéticos estavam determinados a seguir em frente. Eles precisavam de mais gente no espaço, mais coragem, mais sacrifício. Foi então que a missão Soyuz 10 foi lançada para se acoplar à estação Salyut 1, mas algo terrível aconteceu. A missão falhou, a cápsula não conseguiu se conectar corretamente com a estação e, o mais estranho e aterrador, dias antes do lançamento da missão Soyuz 11, a tripulação original da Soyuz 10 foi substituída por um motivo estranho, mas que no fim se mostrou uma sorte. Os médicos tinham encontrado sinais de uma doença chamada tuberculose em um dos tripulantes. Era um erro, sim, mas foi esse erro que acabou salvando vidas. A aventura no espaço, a Soyuz 11 e o retorno triunfante. O que ninguém sabia na Terra é que, em 6 de junho de 1971, algo maravilhoso aconteceria. A Soyuz 11 foi lançada novamente, desta vez com 3 novos cosmonautas, Vladislav, Georgi e Viktor. Eles estavam prestes a realizar experimentos inéditos, operar um telescópio de raios gama e até cultivar plantas no espaço. Era uma missão que traria ao mundo as descobertas mais valiosas. E o sucesso foi, até então, brilhante. A cápsula se acoplou a Salyut 1 sem problemas, e os 3 cosmonautas realizaram seu trabalho com dedicação e entusiasmo. O céu era o limite, e até mesmo os mais céticos estavam vendo a grandeza do que estavam fazendo. Mas apesar de todo o sucesso, havia algo que ninguém via. O peso dos dias no espaço começava a fazer seu trabalho. As jornadas eram longas, as condições exigiam muito do corpo humano e o estresse psicológico começava a apertar. Um pequeno incêndio elétrico, quase imperceptível, causou uma tensão silenciosa, mas suficiente para deixar todos na base de controle apreensivos. O medo estava à espreita, disfarçado de rotina. Já sabia dessa história? Deixe um comentário se ainda não conhecia. O desfecho trágico. A perda no retorno.
No dia 29 de junho, a missão estava prestes a terminar. Era hora de voltar para casa. O que parecia ser um final feliz, com a nave retornando à Terra depois de semanas de trabalho, rapidamente virou um pesadelo. O retorno foi suave. A cápsula fez sua reentrada na atmosfera sem problemas, mas algo estava terrivelmente errado. O silêncio que se seguiu foi o pior de todos. Quando os socorristas abriram a cápsula, se depararam com uma cena que ninguém poderia imaginar. Os 3 cosmonautas estavam mortos. Como poderia ser isso? Como pessoas que haviam enfrentado o espaço e a gravidade zero poderiam morrer de uma forma tão trágica, em algo tão simples quanto voltar para casa? A resposta chegou logo depois, e foi assustadora. A válvula de uma parte da cápsula se abriu no momento da separação dos módulos. Em um instante, a cabine perdeu toda a pressão. Os cosmonautas, sem trajes pressurizados, que não poderiam ser usados devido à falta de espaço, morreram em segundos. O que levou à morte deles não foi a queda, não foi o impacto com a Terra, mas algo muito mais silencioso: a asfíxia. A lição: o legado de heróis esquecidos. A tragédia da Soyuz 11 não foi em vão. O mundo ficou chocado, mas a perda deles não foi sem propósito. A União Soviética, em resposta à tragédia, fez mudanças profundas e vitais nas suas naves espaciais. Novas válvulas mais seguras foram criadas, e o uso de trajes pressurizados foi tornado obrigatório para todos os cosmonautas, independentemente das condições da nave. A tragédia também trouxe redesigns importantes nas naves, para evitar que um acidente como esse acontecesse novamente. Até hoje, a missão Soyuz 11 permanece como uma das mais trágicas da história espacial. Os 3 cosmonautas, Vladislav, Georgi e Viktor, continuam sendo as únicas pessoas a morrerem fora da atmosfera terrestre. Eles pagaram o maior preço possível pelo avanço da humanidade no espaço, e seus nomes permanecem gravados no coração da exploração espacial. A história deles, com toda a dor e a glória, nos lembra do valor de nossos sonhos mais altos. Ela nos ensina sobre coragem, sacrifício e a importância de seguir em frente, mesmo quando o preço parece ser muito alto. A memória dos heróis da Soyuz 11 vive, e ela serve de inspiração para todos nós, sempre. O legado de esperança, o futuro das missões espaciais. Mesmo após a tragédia da Soyuz 11, a exploração espacial não parou. O medo e a dor causados pela perda de Vladislav, Georgi e Viktor não impediram que o sonho de ir além das estrelas fosse perseguido com ainda mais determinação. A história deles se tornou uma lição profunda para toda a humanidade, um lembrete constante de que a exploração do desconhecido envolve riscos, mas também traz grandes recompensas. Na década seguinte, a humanidade faria mais conquistas no espaço. A Estação Espacial Salyut 1, que foi palco da missão fatal, foi apenas o começo. As lições aprendidas com a Soyuz 11 levaram a melhorias constantes nas naves espaciais. E mais importante, mostraram ao mundo que, embora o espaço fosse vasto e perigoso, ele também representava o maior de todos os sonhos, a busca por conhecimento e pela sobrevivência além do nosso planeta. A tragédia da Soyuz 11 foi, de certa forma, o catalisador para novas tecnologias que permitiram avanços significativos na segurança das missões espaciais. A partir daquele momento, cada missão tripulada no espaço seria ainda mais segura e a navegação no cosmos mais protegida. Se não fosse pela tragédia, muitos dos procedimentos e equipamentos que hoje são comuns nas viagens espaciais não teriam sido tão rapidamente implementados. O preço do progresso. À medida que a história dos heróis da Soyuz 11 se espalhou, o mundo passou a refletir sobre o real custo da exploração. Para muitos, os sacrifícios feitos no nome da ciência e do progresso se tornaram mais claros do que nunca. Cada missão espacial, cada novo passo para o desconhecido, envolvia seres humanos, com seus medos e limitações, prontos para dar tudo de si. E foi exatamente isso que os cosmonautas da Soyuz 11 fizeram. Eles deram tudo o que tinham em nome da exploração. Eles acreditavam no sonho de alcançar as estrelas, e por mais que a dor de sua perda tenha sido profunda, o mundo nunca deixou de honrar sua coragem. A homenagem eterna. Hoje, ao olhar para as estrelas, podemos sentir que, de alguma forma, aqueles 3 heróis ainda estão conosco. Cada vez que uma nova missão espacial é realizada, podemos ver seu legado.
Eles não apenas abriram portas para o futuro, eles também mostraram ao mundo a importância de sempre buscar a melhoria, de jamais desistir, mesmo diante das adversidades. O espaço, com toda a sua beleza e mistério, continua a ser um campo inexplorado. Mas graças a eles e a todos os heróis anônimos que seguiram seus passos, o ser humano agora sabe que, embora o caminho seja difícil, o sonho é mais forte que qualquer obstáculo. E assim, a memória da Soyuz 11 permanece viva. Não apenas como uma história de tragédia, mas como um lembrete poderoso de que, para alcançar as estrelas, às vezes precisamos pagar o preço mais alto. O sonho nunca acaba. Naquele dia fatídico de 30 de junho de 1971, quando a Soyuz 11 desceu silenciosamente na Terra, o sonho de explorar o universo não terminou. Ao contrário, ele se tornou mais forte, mais real e mais vívido. A humanidade aprendeu que os maiores feitos exigem sacrifícios, mas também trazem grandes conquistas. E como qualquer boa história, a jornada dos cosmonautas da Soyuz 11 continua a inspirar gerações, mostrando-nos que o verdadeiro valor da exploração espacial não está apenas nas estrelas que tocamos, mas na coragem, na perseverança e no coração daqueles que se atrevem a sonhar. Deixe o like se você não conhecia essa história.